A cura do câncer já existe e o mundo não sabe. O que você vai ouvir agora talvez seja uma das mensagens mais importantes já reveladas no YouTube e, sem dúvida, a mais delicada deste canal. Houve reflexão, silêncio e até hesitação antes que decidíssemos compartilhar isso com você. Mas o tempo chegou e a verdade precisa ser dita. A cura do câncer já existe e o mundo ainda não sabe. Sei que essa frase é forte, mas ela não vem de especulações ou promessas vazias. Ela nasce de algo maior, espiritual e profundamente humano. Um conhecimento que atravessa os planos visíveis e invisíveis da existência. Um mistério que conecta ciência, fé e consciência. Por isso eu te peço, do fundo do coração, que fique comigo até o fim deste vídeo. Cada palavra foi escolhida com respeito, amor e intenção de luz. E se, em algum momento, essa mensagem tocar algo dentro de você, compartilhe. Porque talvez através de você, essa corrente chegue a quem precisa ouvir. Hoje o mundo espiritual e a ciência se encontram em um ponto silencioso, quase invisível. E é nesse ponto que habita o segredo que pode transformar o destino da humanidade. O segredo de que a cura do câncer já está entre nós, fragmentada, dividida, aguardando apenas a união dos corações e das mentes certas. Mas, antes de avançarmos, quero que você sinta algo. Este vídeo não é sobre a doença, é sobre a consciência humana. Porque a verdadeira doença, aquela que adoece o corpo, a mente e a alma, nasce do ego, da vaidade e da falta de amor. E é justamente isso que tem impedido que a cura se manifeste. O que eu vou te contar agora é, ao mesmo tempo, esperançoso e doloroso. Esperançoso porque mostra que Deus já confiou a cura ao ser humano. Doloroso porque revela que o próprio ser humano ainda não está pronto para recebê-la. Há pessoas neste exato momento, em laboratórios de diferentes partes do planeta, que já descobriram caminhos promissores para curar o câncer. Homens e mulheres de ciência, com mentes brilhantes, que dedicaram suas vidas a entender os segredos da célula, da energia e da regeneração da vida. Mas algo invisível os separa. Algo que não está nos protocolos de pesquisa, nem nas barreiras científicas. Está no coração. Segundo revelações espirituais recebidas por médiuns sérios e estudiosos da consciência, existe um grupo restrito de cientistas que detém partes complementares da fórmula da cura. Cada um deles carrega um fragmento. Uma peça essencial de um quebra-cabeça que, quando unido, poderia acabar com o sofrimento de milhões de pessoas. Mas há um obstáculo. E esse obstáculo não é técnico, nem financeiro. É moral, é espiritual, é humano. A vaidade, o desejo de ser o nome da descoberta. O medo de dividir o mérito. Esses sentimentos, tão pequenos diante da grandiosidade da vida, têm impedido que a cura se manifeste. E é por isso que este vídeo é tão importante. Porque ele não fala apenas sobre a cura do câncer, mas sobre a cura da consciência humana. Talvez a cura física já exista, mas o que falta é a cura da alma, a libertação do orgulho que divide o que deveria ser unido. A cura depende deles, sim, mas depende também de nós, da nossa vibração, da nossa fé e da nossa capacidade de emanar amor para aqueles que receberam essa missão divina. Hoje, quero te convidar a fazer parte disso, a se tornar um elo nesta corrente invisível. Porque se a doença nasceu da separação, a cura nascerá da união. E quando o amor prevalecer sobre o ego, quando a compaixão superar a vaidade, quando a ciência e a espiritualidade caminharem juntas, então o que hoje é segredo se tornará milagre. A cura já existe, mas para que ela se manifeste, a humanidade precisa despertar. O mistério dividido, o segredo espiritual entre 8 mentes. De acordo com informações espirituais sérias, existem 8 cientistas no mundo que carregam partes complementares da cura do câncer. 8 mentes brilhantes, espalhadas por países diferentes que, sem saber,
guardam fragmentos de uma mesma revelação. Cada um deles alcançou em sua área específica um ponto crucial do processo. A compreensão de como a energia da célula reage à consciência, de como o campo vibracional influencia a regeneração dos tecidos e de como a própria intenção humana afeta o equilíbrio biológico. Essas descobertas, se unidas, poderiam transformar o destino da medicina moderna. Mas elas permanecem isoladas, como ilhas de sabedoria cercadas pelo orgulho humano. Não se trata de falta de conhecimento técnico, nem de barreiras financeiras. O que impede essa união é algo invisível aos microscópios e aos cálculos de laboratório: a ausência de sintonia vibracional. O mundo espiritual revela que, no plano sutil, essas almas receberam uma missão sagrada. Antes mesmo de nascerem, aceitaram vir à Terra com o propósito de materializar a cura. São instrumentos do amor divino, escolhidos não apenas por sua inteligência, mas por sua sensibilidade. Mas, ao reencarnarem, o livre-arbítrio entrou em ação. E com ele, o risco que acompanha toda a alma humana: o esquecimento do propósito. Com o tempo, o ideal científico deu lugar à competição, ao desejo de glória, à corrida pelo reconhecimento. E o que deveria ser um coro de luz transformou-se em um silêncio fragmentado de vaidades. O plano espiritual observa com compaixão. Esses 8 cientistas continuam recebendo inspiração, sonhos, intuições, coincidências que não são coincidências. Mas o que falta é o encontro. A sinergia, a humildade de reconhecer que ninguém é dono da cura, porque a cura pertence a Deus. O Espírito, em sua sabedoria infinita, não permitiria que tamanha descoberta fosse entregue a um só coração, a uma só mente. Por isso dividiu o conhecimento entre vários, para que o poder da cura nascesse da união, e não do orgulho. É uma lição espiritual tão profunda quanto a própria doença que tentamos compreender. E aqui está o ponto mais comovente. A cura está pronta no plano espiritual. Ela vibra como uma semente esperando o solo fértil da consciência humana. Mas a Terra ainda não está vibrando na frequência necessária para recebê-la. A cura do câncer não é apenas uma fórmula química, é um estado de consciência coletiva. E é por isso que a humanidade ainda espera. Porque enquanto esses cientistas competem entre si, a humanidade também continua competindo, dividida, fragmentada. O que se reflete em cima, repete-se embaixo. E o que está travado no plano espiritual também se manifesta no plano físico. A doença do corpo é reflexo da doença da alma. E a cura, por mais técnica que pareça, só floresce onde há amor, união e propósito. Quando o último desses 8 cientistas olhar para o outro e enxergar um irmão, quando a cooperação substituir a disputa, quando o amor pelo ser humano falar mais alto que a vaidade, então o plano espiritual permitirá que a descoberta venha à luz. Porque a cura já foi escrita, falta apenas ser compartilhada. O bloqueio humano, quando o ego fala mais alto que o amor. A história da humanidade é marcada por descobertas que poderiam ter mudado o mundo antes do tempo, mas foram adiadas pela vaidade humana. E, entre todas as doenças, talvez nenhuma revele tanto sobre a alma humana quanto o câncer. Ele nasce no corpo, mas se alimenta da desarmonia que habita a consciência coletiva. É como se a própria natureza nos lembrasse, silenciosamente, de que a separação gera dor e a união cura. Hoje, vemos um mundo onde a ciência busca respostas no átomo, mas esquece de olhar o espírito. E, enquanto isso, o ego grita mais alto do que o amor. O desejo de ser lembrado, a ânsia por status, a necessidade de ser o pai da descoberta, tudo isso se transforma em muros vibracionais que bloqueiam o fluxo da sabedoria divina. Esses cientistas, almas escolhidas por Deus para uma missão de luz, acabaram se perdendo nas sombras sutis do orgulho. Querem curar, mas não percebem que a verdadeira cura não se manifesta onde o coração está dividido.
O que o espírito mostra é que a cura do câncer não é apenas um desafio médico, mas um espelho da doença da humanidade. A incapacidade de reconhecer que somos parte de um mesmo corpo chamado vida. Enquanto cada um desses pesquisadores busca o título de descobridor, milhares de almas pedem socorro em leitos de dor. E o tempo, esse professor silencioso, observa. A cura está pronta, esperando, mas a vibração da humanidade ainda não permite que ela se revele. O orgulho humano é um véu, um filtro energético que impede que a luz espiritual chegue à Terra. E por isso, o mundo espiritual não pode simplesmente entregar a cura, porque ela precisa ser conquistada pela consciência. Deus não retira o livre-arbítrio, ele apenas envia sinais, e os sinais estão por toda parte, nas intuições, nas coincidências, nas oportunidades de cooperação que são recusadas por medo de dividir o mérito. Quantas vezes o espírito inspira um encontro e o ego cria uma desculpa? Quantas vezes a luz tenta unir e o orgulho separa? O bloqueio da cura é o mesmo bloqueio que muitos de nós carregamos dentro da alma. A dificuldade de perdoar, de se abrir, de reconhecer que ninguém caminha sozinho. A humanidade repete no coletivo o que cada ser humano vive no individual. A luta entre o eu e o nós. E enquanto o eu vencer, o sofrimento continuará. O câncer é a metáfora viva dessa fragmentação. Células que se dividem e perdem o sentido de conjunto. É o corpo esquecendo que é um só organismo, assim como a humanidade esqueceu que é uma só família. A cura virá quando a consciência se lembrar de novo de que tudo está ligado. A vaidade humana impede o encontro, mas o amor é mais teimoso que o ego. E o espírito não desiste. A cada dia, inspira de novo, sopra ideias, aproxima corações, cria coincidências, porque sabe que, no momento certo, a verdade encontrará passagem. A cura não será fruto de um gênio isolado, mas de um despertar coletivo. E quando isso acontecer, não haverá prêmio, nem patente, nem nome de cientista em manchete. Haverá apenas o silêncio da gratidão, o brilho da fé e a certeza de que a humanidade finalmente compreendeu o que Deus tentou ensinar desde o princípio. Que a cura começa quando o amor é maior que o ego. O propósito divino, a missão confiada a cada um de nós. Em tudo o que acontece na Terra há um propósito. Nada é por acaso. Nem mesmo o silêncio da cura é um erro divino. É uma lição espiritual em andamento. E essa lição envolve cada um de nós. Deus confiou a esses cientistas uma missão grandiosa: trazer a cura do câncer ao mundo material. Mas também confiou à humanidade uma tarefa igualmente sagrada: manter viva a energia do amor, a fé e a vibração que sustenta essa revelação. Porque o que acontece nas esferas espirituais só pode se manifestar aqui quando o campo energético da Terra estiver preparado. Esses homens e mulheres de ciência não estão sozinhos. Eles são acompanhados por mentores espirituais, por equipes de luz que inspiram suas pesquisas, orientam seus pensamentos e tentam tocar seus corações. Mas o livre-arbítrio é uma lei inviolável, e por isso, os espíritos de luz só podem agir na medida em que há abertura. E é aqui que nós entramos, porque cada oração, cada pensamento de amor, cada vibração positiva emitida com sinceridade gera uma onda luminosa que atravessa dimensões. Essas ondas não se perdem. Elas alcançam os planos sutis e criam condições vibracionais para que o espírito atue. Não há tecnologia mais avançada que o poder do pensamento em sintonia com o amor. Quando milhões de corações oram pela mesma intenção, o campo magnético da Terra se altera, e o que parecia impossível torna-se possível. Porque a vibração humana é o combustível do milagre. O mundo espiritual trabalha incessantemente para que o despertar desses cientistas aconteça. Mas o despertamento de poucos depende do despertar de muitos. Quanto mais pessoas acreditarem, orarem e se unirem, mais forte se torna o chamado. É por isso que este vídeo não é apenas uma mensagem.
é um convite à ação espiritual. Não se trata de religião, mas de consciência. Não é sobre fé cega, mas sobre energia dirigida com propósito. A oração é uma frequência. E toda frequência se soma, vibra, se propaga, se multiplica. Imagine o impacto de uma corrente planetária de amor, emanada com o desejo sincero de tocar a mente e o coração desses 8 cientistas. Se cada pessoa que ouvir esta mensagem decidir orar por um deles, mentalizando luz, compreensão e união, estaremos participando da maior experiência espiritual da história da ciência. Não precisamos saber seus nomes. Basta acreditar que o amor sabe onde encontrá-los. Deus confia em nós, e o universo espera a nossa resposta. A cura está pronta no plano espiritual, mas cabe à humanidade sintonizar a frequência que a permite florescer. Essa é a missão que todos recebemos, mesmo sem perceber. Porque a cura do câncer é também o chamado para a cura da consciência coletiva. E talvez o verdadeiro milagre não seja descobrir algo novo, mas lembrar o que o amor sempre soube, que ninguém cura sozinho. A chave da cura, o equilíbrio entre ciência, humildade e consciência. A humanidade sempre acreditou que a cura viria de um grande avanço científico. Mas o que o mundo espiritual nos ensina é que a cura do câncer depende tanto da tecnologia quanto da vibração do coração humano. Porque o conhecimento, sem humildade, é apenas informação, e a ciência, sem amor, é apenas cálculo. Os 8 cientistas que guardam partes dessa revelação estão cada vez mais próximos, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Há uma sincronicidade silenciosa se formando. Artigos parecidos surgem quase ao mesmo tempo. Descobertas complementares aparecem em países diferentes. É o universo sinalizando que a união já começou no plano invisível. Mas o próximo passo precisa acontecer aqui, entre nós. E ele não será dado por decretos nem conferências, mas por consciências despertas, por corações dispostos a servir em vez de competir, por mentes que compreendam que o verdadeiro prêmio é aliviar a dor da humanidade. Deus nunca escondeu a cura. Ele apenas a distribuiu entre várias mãos, para que ninguém pudesse chamá-la de minha. E o segredo, tão simples quanto poderoso, é esse. A cura nasce da humildade, porque a humildade abre o canal da inspiração, enquanto o orgulho o bloqueia. Quando a ciência compreender que não há separação entre matéria e espírito, a medicina deixará de tratar apenas o corpo e começará a curar também a alma. E isso mudará tudo, porque cada molécula responde a uma vibração. Cada célula obedece a um campo de consciência, e cada corpo é sustentado por uma energia inteligente que chamamos de vida. A cura do câncer não será fruto de um remédio milagroso, mas de uma nova forma de pensar, de sentir e de agir. Ela nascerá do encontro entre ciência e espiritualidade, razão e compaixão, tecnologia e amor. Esse é o equilíbrio que transformará o impossível em real. Não há conflito entre fé e razão. Há apenas o ego tentando ocupar o lugar do divino. E quando o ego se cala, o conhecimento se torna sabedoria. Quando a vaidade se dissolve, a luz encontra passagem. E é nessa passagem que o milagre acontece. Por isso, não espere que a cura venha de um laboratório isolado. Ela virá do encontro de almas comprometidas com o bem, do despertar de consciências que compreenderam que a ciência é uma forma de oração. Uma oração feita com olhos, mãos e fórmulas, mas movida pelo mesmo impulso que eleva o espírito, o desejo de servir a vida. A cura definitiva será o reflexo da consciência curada. E esse despertar já começou. Cada pessoa que escolhe amar em vez de competir, que decide cooperar em vez de dominar, está contribuindo para esse campo de luz que prepara o planeta para a revelação. A ciência está a um passo da descoberta. O que falta não é conhecimento, é luz interior. E essa luz se acende quando reconhecemos que todo saber vem de Deus, e que nenhuma descoberta é propriedade de alguém, mas um presente à humanidade.
A corrente de esperança. A cura começa em nós. A história que você ouviu até aqui não é apenas sobre a cura do câncer. É sobre a cura da humanidade. Sobre o despertar de uma nova consciência que entende que não há separação entre corpo, mente e espírito. A cura não virá de um milagre que cai do céu, mas de um milagre que nasce dentro de nós, silencioso, persistente, luminoso. Porque toda transformação coletiva começa em uma escolha individual. E hoje, talvez, Deus esteja te convidando a escolher ser parte dessa corrente de esperança. Não precisamos saber os nomes dos cientistas. Precisamos apenas lembrar o nosso próprio nome espiritual. Aquele que vibra quando escolhemos o amor em vez da indiferença, a fé em vez da dúvida, a união em vez da vaidade. Quando oramos com intenção pura, a energia se move. Ela atravessa fronteiras, alcança mentes, toca corações. Nenhum pensamento de luz se perde no universo. Cada oração é uma semente lançada em um solo invisível. E um dia, essa semente floresce onde menos esperamos. Imagine milhares de pessoas orando pela mesma intenção. Que os cientistas escolhidos por Deus sejam iluminados, inspirados e guiados à união. Imagine um planeta vibrando na frequência da cura e da compaixão. Essa vibração cria uma ponte, uma aliança entre o visível e o invisível. E é por essa ponte que o milagre atravessa. O mundo espiritual trabalha incansavelmente para isso. Equipes de luz amparam, inspiram, preparam os caminhos. Mas a energia que eles utilizam nasce daquilo que nós aqui emanamos. Por isso, a cura começa em nós. Na forma como pensamos, sentimos, falamos e agimos. Na maneira como tratamos o outro. No amor que escolhemos espalhar. Mesmo quando o mundo parece frio. Se quisermos ver a cura do corpo, precisamos primeiro curar a alma. Se quisermos ver união na ciência, precisamos semear união no dia a dia. Porque tudo o que é curado em um ser humano repercute em toda a humanidade. E cada ato de amor é uma célula de luz que fortalece o grande corpo espiritual da Terra. O câncer é um lembrete. Ele mostra o que acontece quando partes de um mesmo organismo deixam de cooperar. Mas também nos ensina o caminho da redenção, o reencontro, a colaboração, a consciência de que somos todos um só corpo de luz. E se a doença é o sintoma da separação, então a cura é o retorno à unidade. Por isso, este vídeo é mais do que uma reflexão. É um chamado, um pedido silencioso que vem do alto e ressoa aqui embaixo dizendo: a cura já existe. Falta apenas o amor se manifestar. Se essa mensagem tocou algo em você, ore, compartilhe, semeie esperança. Porque cada vez que alguém acredita, a vibração da Terra muda um pouco mais. E talvez, quem sabe, a sua fé seja o elo que faltava nessa corrente invisível que conecta o humano ao divino. Meu amigo, minha amiga, agradeço por ter caminhado comigo até aqui. Que esta mensagem inspire sua jornada diária. E eu te espero no próximo vídeo para continuarmos juntos nesse caminho de luz, crescimento e expansão da consciência. Até lá!